Mais de 35 milhões de brasileiros são beneficiados da Previdência Social. E vamos a mais essa entrevista e nosso convidado é o presidente da Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Roberto Sodero. Bom dia, doutor José, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp para falar com a gente sobre a tabela de contribuição do INSS, né? Depois do reajuste do teto do benefício, como é que fica o bolso do trabalhador agora? Bom dia, Jeremias. Bom dia, Lília. É um prazer falar com vocês. De fato, todos os anos há a mudança do valor mínimo, do salário mínimo e do valor teto de contribuição da Previdência Social, e com isso há alteração nas alíquotas intermediárias de contribuição da Previdência Social. Neste ano, a variação das alíquotas se deu em torno de 5,45%. Isso faz com que haja um ajuste na tabela de contribuição previdenciária. Hoje nós temos um valor mínimo de R$ 1.100 e o valor teto da Previdência Social passa a ser de R$ 6.433,57. Doutor, quem fala é Lilian agora. Todos os trabalhadores, eles são obrigados a contribuir com o INSS ou é facultativa alguma faixa salarial? Não, nós não temos uma faculdade para contribuição previdenciária. Todo trabalhador que recebe uma remuneração que é assalariado, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social dentro da sua faixa de contribuição. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, ele contribui sobre 11% se ele for empregado. Doutor, a gente vai falar mais aí, o senhor fique à vontade sobre esse reajuste, né, para a gente entender, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a contagem de tempo para o trabalhador se aposentar, né? Porque tivemos as mudanças aí da reforma, né? Qual é o tempo mínimo para receber aposentadoria? Bom, hoje, um homem, para se aposentar no regime geral de Previdência Social, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição se ele trabalhar no sistema que nós chamamos urbano de Previdência Social. E agora, com a emenda constitucional número 103, ele passa a ter também, Jeremias, uma idade mínima para se aposentar, e essa idade mínima ela tem uma regra de transição, mas hoje a idade mínima para a mulher é da ordem de 62 anos e a idade mínima para homem é da ordem de 65 anos. A contribuição dos 30 anos, que é ela ainda existe e existe alguma fase de transição? Porque ela foi bem reduzida já no passado, antes da reforma, né? Mas pessoas que contribuíram 30 anos têm possibilidade de se aposentar? Olha, se forem mulher se for mulher e ter contribuído até 30 anos, ela consegue se aposentar. Agora, existiam categorias, Jeremias, por exemplo, a categoria dos jornalistas, né, que tinha uma aposentadoria especial aos 30 anos de contribuição, mas ao longo do tempo houve alterações na legislação e esses trabalhadores, por exemplo, de jornalismo, perderam a aposentadoria especial. Outros trabalhadores têm direito à chamada aposentadoria especial se eles trabalham expostos a agentes agressivos à saúde, produtos químicos, agentes físicos, biológicos, que podem reduzir o tempo de contribuição para a aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do agente agressivo. Só que agora também veio a necessidade de ter uma idade mínima para aposentadoria, também nas aposentadorias chamadas especiais. Doutor, o senhor acabou de falar que a nova regra são 35 anos de contribuição para homens, 30 anos para mulheres e idade 65 anos para homens e 62 para as mulheres. E quem conseguiu contribuir com os 30 anos e a mulher não chegou ao teto da idade, nem o homem, não é possível aposentar? Ela para de recolher, espera da idade, ou ela pode ter um recolhimento para ter uma aposentadoria melhor e chegar no teto máximo? Lilian, se essa segurada da Previdência Social contribuiu durante 30 anos
antes da reforma, antes de 13 de novembro do ano passado, do ano de 2019, essa mulher já tem direito adquirido e ela consegue se aposentar. Caso contrário, ela vai cumprir as regras de transição. Nós temos regras de transição que devem ser observadas dependendo da individualidade de cada pessoa, Lili. É muito difícil a gente fazer hoje, é muito diferente quando eu comecei a fazer Previdência Social há quase 40 anos atrás, das regras que nós temos hoje. Elas ficaram muito complexas e para cada trabalhador nós precisamos fazer uma projeção da Previdência. Então, por exemplo, nós temos regras de transição que a pessoa contribui com mais 50% do que faltava, outras vai ter que contribuir por mais tempo. Então, há necessidade de fazer uma avaliação caso a caso para melhor orientar o segurado, a segurada da Previdência Social. Doutor, isso aí está ficando mais ou menos igual imposto de renda, né? A gente coloca lá e a gente nunca sabe exatamente quanto é que vai receber de restituição. É realmente complexo. E essa pergunta é interessante da Lilian, porque assim, a pessoa já contribuiu 30 anos, no caso das mulheres, ou 35 dos homens. E aí, mas não completou a idade, né? As regras para o recebimento do benefício também mudaram, porque antes a gente tinha uma média, o senhor podia até explicar para a gente, e pegava, salvo engano, os 80% melhores salários. E agora isso mudou também, né? Mudou. Então, assim, antigamente, até a emenda constitucional 103 de 2019, o salário de renda, a renda mensal, ela era calculada sobre uma média dos 80% maiores salários de contribuição do período que vinha desde julho de 94. Desprezava-se aqueles 20% menores salários de contribuição, ou seja, no começo do trabalho, quando o trabalhador ganha pouco, isso era desprezado. Não, agora nós usamos a média dos 100% maiores salários de contribuição. Não é uma regra geral, mas na média há uma perda aí de 10% a 12% nessa média, o que traz, e você estava falando muito bem sobre isso, Jeremias, uma certa insegurança jurídica, né? Porque hoje, por exemplo, nós fazemos o planejamento previdenciário para o nosso cliente e no final nós dizemos, pode ser que no futuro haja uma alteração da idade mínima e aí nós vamos ter que recalcular tudo de novo. O senhor falando em tempo de aposentadoria, a nova lei que chegou em 2019, isso também serve para os servidores estatutários, que a gente sabe que tem o seletista e o estatutário. A regra, ela é geral? Lilian, houve uma mudança importante para o servidor público estatutário, tanto é que aqui em São Paulo nós tivemos uma alteração com a lei complementar 1354, depois com o decreto 65021 de 2020, mas basicamente o servidor público já tinha a idade mínima. Então foi pego a idade mínima que já havia para o servidor público e foi colocado na regra geral para o INSS. E também cada estado, cada município que tem o seu regime próprio de previdência, também estabeleceu as alíquotas de desconto, né? Então, por exemplo, São Paulo tem 4 alíquotas de desconto, que vai de 11% até 16%, começa num salário mínimo e ultrapassa o teto da Previdência Social. Os aposentados aqui em São Paulo, que contribuíam somente daquilo que excedia o teto da Previdência, que hoje está em 6.433,57, hoje contribuem independentemente do valor da aposentadoria que recebem. Então, houve alteração para servidor público, mais precisamente com relação às regras de transição. A idade foi emprestada do servidor público para o regime geral de previdência social. O discurso é de que querem se fazer um sistema mais conjunto, né? Embora eu seja um crítico dessa posição, mas é a posição que se tem hoje na legislação brasileira. Doutor, a gente abriu aí falando desse reajuste de 5,45%. Eu queria que o senhor explicasse detalhado o que ele representa, porque ele passou de 6.101 o teto dos benefícios do INSS para 6.433. E aí todas as nossas contribuições, se eu ganho 1.000, 2.000, 3.000,
todo mundo vai alterar? Porque também tem a história de que quem ganha mais vai contribuir mais, quem ganha menos vai contribuir menos. Como é que isso vai se refletir na nossa contribuição com o INSS e a partir de quando? Com os aumentos dos valores das alíquotas, né? Então, os percentuais, eles são reajustados, as faixas de contribuição são reajustadas, e aí a gente passa a fazer a contribuição sobre essas variações. Então, por exemplo, quem ganhava o teto anterior do regime geral de previdência social, em torno de R$ 6.100, passou para R$ 6.433. Então, havia um limite de R$ 6.100, a pessoa contribuía sobre R$ 6.100, agora ela passa a contribuir sobre R$ 6.433. Então, há um valor maior de arrecadação para a Previdência Social. Por outro lado, também, a média salarial do trabalhador, ela pode chegar até 6.433,57. Jeremias, vai ser muito difícil hoje, com a reforma da Previdência que a gente tem, algum trabalhador receber esse teto da Previdência Social. O reajuste desses salários de contribuição, dessa remuneração que o trabalhador recebe, ela se dá pelo INPC, mas a média salarial, quando eu pego 100% de todos os salários de contribuição, a média salarial, na maioria das vezes, ela há um deságio de 10% a 12%. Então, em quase nenhuma situação, o trabalhador deve receber esse teto de R$ 6.433,57, estabelecido nessa semana passada pelo Ministério da Economia. Mas isso não pode ser um tiro no pé também, doutor? Porque, por exemplo, essa questão que a Lília levantou. Eu contribuí 35 anos, mas faltam 3 para eu completar 65, né? Vamos supor que eu estou com 62. Aí se o cara vai e faz a média, ele fala, bom, antigamente eu pegava os 80% maiores, mas como eu estou ganhando pouco agora, né, eu não vou contribuir e nesse montante que a Previdência vai pegar, talvez não faça diferença. Você acha que isso pode acontecer? Perfeitamente. Em alguns casos, Jeremias, isso pode acontecer. Você imagina, um trabalhador, ele tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, são 180 contribuições. Imagina que ele já tenha os 15 anos de contribuição, mas ele ganha muito próximo de um salário mínimo, ou a média dele, pelo valor de salário que ele tem, faça uma projeção futura e verifica-se que essa média não vai ser alterada pelos valores que ele tem. O trabalhador que é empregado, né, Jeremias, ele não consegue escapar dessa contribuição, porque é compulsório, está lá no olerite dele esse desconto. Mas o trabalhador que é autônomo, de fato, ele pode deixar de contribuir para a Previdência Social. Ele pode falar, olha, eu não quero contribuir, embora seja obrigatório. Ele pode falar, olha, eu vou dizer que eu não recebo nada, eu não vou declarar mais imposto de renda. Então, de fato, o sistema adotado, e por isso da minha crítica à reforma da Previdência, ao sistema adotado pela Previdência no Brasil, ao invés dele incluir alguns trabalhadores, ele pode, na realidade, fazer com que o trabalhador fique na informalidade e não na formalidade. Muito bem. José Roberto Sodeiro, ele é presidente da Comissão da Previdência da OAB. A gente agradece a sua entrevista com informações. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, a OAB sempre à disposição. Tenha um bom dia, doutor.